Bom dia aos ouvintes. Um privilégio participar da programação. O que o senhor acha que é preciso fazer? O que o senhor sugere para que nós não tenhamos tantas consequências a cada chuvarada no estado gaúcho? Veja bem, o Brasil ele é um país continental. Nós somos a quinta maior extensão territorial do mundo e um país que tem uma diversidade no solo, no clima. E esses eventos da natureza, eles acontecem anualmente em alguma parte do país, em alguma das unidades da federação do país. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem sido recorrente, principalmente essas questões relacionadas à estiagem e a enchentes. Nós tivemos em 2023 casos de enchentes, depois nós tivemos em 2024 aquele caso extremo que afetou mais de 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e agora nós tivemos esse ano de 2025 novamente, onde 30 municípios foram diretamente afetados aí, principalmente na fronteira oeste e aqui no Vale do Rio Pardo. Então nós precisamos ter um plano permanente, como uma ação permanente do Estado brasileiro. Nessa direção, nós apresentamos um projeto de lei para que essa política permanente de socorro para os municípios e para os estados afetados, eles sejam mais céleres através da instituição de uma lei e de um fundo permanente de socorro. Mas especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu penso que tem três ações que são necessárias. O governo do estado, os municípios, que geralmente são diretamente afetados, tenham essas ações de imediato, que seria o desassoreamento dos principais rios, entre eles também o Guaíba, um programa de recuperação da mata ciliar, porque com a mata ciliar recuperada dos principais rios, você vai impedir que dejetos, terras, seja novamente jogada no leito dos rios, e a construção de dois canais secos na Lagoa dos Patos, principalmente lá naqueles dois estreitos entre os municípios de Tavares e Mostardas. Esses dois canais secos seriam duas elevadas construídas 50 centímetros acima do nível médio das águas da Lagoa dos Patos, para que, no caso de cheias, quando o nível da Lagoa dos Patos elevar-se acima de 50 centímetros, então esta água ela é despejada no mar. Porque o que acontece hoje? Com o excesso das águas, das chuvas que são despejadas pelos principais afluentes do Guaíba, e o canal da Lagoa dos Patos, que despeja essas águas para o mar, é muito estreito lá no município de São José do Norte. Então, essa água represada acontece, essas cheias aí que estão acontecendo. Eu penso que seriam três medidas que pelo menos iria amenizar os casos de enchentes que cada vez mais são mais recorrentes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Deputado Ronaldo Nogueira, sobre esses canais secos, me veio à mente aqui uma imagem daquele ladrão que a gente coloca em caixa d'água, né, que se o nível subir muito, ele sai por aquele cano. Seria mais ou menos essa a ideia. Só que eu me lembro ter lido alguma coisa que há dúvida dos ambientalistas sobre a conveniência ou sobre o impacto desta obra no meio ambiente. Os ambientalistas, aqueles que se opõem à construção desse canal seco, eles alegam que poderá haver uma entrada das águas do mar na Lagoa dos Patos e com isso poderia ah, prejudicar toda
a vida da Lagoa dos Patos, como prejudicando pesca e etc. e tal. Mas você veja que esses canais eles somente seriam utilizados no caso de elevação das águas da Lagoa dos Patos, porque ele não será um canal que vai despejar as águas em qualquer situação das águas da Lagoa dos Patos no mar. Ele ficaria acima do nível do mar, acima do nível das águas da Lagoa dos Patos, aí 50 centímetros mais ou menos, então não teria a possibilidade das águas do mar entrar. Teria uma outra solução nesse mesmo canal, a construção ali duas comportas, porque essas comportas elas estariam fechadas, o que impediria o retorno das águas do mar para a Lagoa dos Patos, e eles somente seriam utilizados, esses canais, no caso aí da elevação das águas da Lagoa dos Patos. E com esses canais construídos, daria um maior fluxo das águas da Lagoa dos Patos, e essas águas não ficariam represadas, então, e nós evitaríamos muito das enchentes que acontecem, principalmente nas cidades banhadas pelo Guaíba, e se tem fluidez das águas do Guaíba para a Lagoa dos Patos e dessa para o mar, também os rios, que são os principais afluentes do Guaíba, isso facilitaria muito o fluxo dessas águas aí, nós não teríamos aí em qualquer circunstância aí as enchentes aí, o que tem acontecido de forma recorrente no estado do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado Ronaldo Nogueira Tomás. O seu projeto do desassoreamento dos rios, incluindo o Guaíba, e talvez aí incluiria o Jacuí, que tem muitos problemas, né? Porque toda essa bacia de 5 rios desaguam no Guaíba, desaguam na Lagoa, né? Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, até chegar lá no Oceano Atlântico. Mas esse trabalho de limpeza dos rios, ele tem um custo operacional, deputado Ronaldo. Na sua ideia, na sua concepção, como é que se faria isso entre União, Estado e municípios? É, eu penso que o desassoreamento deveria acontecer nesses 5 afluentes que desaguam as águas no Guaíba e também no Guaíba, e na própria Lagoa dos Patos. Inclusive, tem um recurso que é o FUNPLATA, que é o Fundo dos Países Banhados pelo Rio da Prata. Esse é um fundo internacional, que são recursos a fundo perdidos, que se existirem projetos para acessar esses fundos, nesse caso, e uma das particularidades da utilização desses fundos é para as bacias hidrográficas desses países que são banhados. Então, tem recurso desse fundo, mas também nós poderíamos, através de uma legislação, de uma parceria público-privada, e permitir que a iniciativa privada, que tem interesse comercial no desassoreamento desses rios, para a revenda desta areia que está ali acumulada, através de uma legislação que impõe a regulação, para que a iniciativa privada possa explorar através da dragagem desses rios, e com isso é uma relação de ganha-ganha. O privado ganha, o Estado ganha, e uma legislação que garanta a responsabilidade ambiental, o próprio meio ambiente não seria afetado, porque hoje o meio ambiente é diretamente afetado quando acontecem essas cheias. Toda a vida no entorno destes rios, quando eles sobem, as águas se espraiam ao longo das margens desses rios, é óbvio que há uma devastação aí, destruindo a flora, a fauna do entorno desses rios, aonde são afetados pelas cheias.
O seu projeto já está tramitando na Câmara, deputado? Já está tramitando na Câmara dos Deputados. E que comissão ele se encontra atualmente? Ele se encontra na comissão ah, na comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Deputado Ronaldo Nogueira, eu estava olhando um mapa aqui do Estado, mais ou menos tentando, através da inteligência artificial, distribuir os 22 municípios que já decretaram estado de emergência, e dá bem para ver que é principalmente nessa região central, região metropolitana, e um pouco para a região sul. O Nordeste, o Noroeste, a campanha, a fronteira Oeste, parece que ficaram preservadas dessas chuvas. O senhor diria que os rios ou as características geográficas deste centro, serra e região metropolitana são os responsáveis pelos maiores danos à população? O que acontece? O estado do Rio Grande do Sul ele tem uma característica geográfica que se difere de muitas unidades da federação. Por exemplo, aonde nós temos os principais rios que banham o estado do Rio Grande do Sul, agora nós temos casos de enchentes lá na fronteira oeste, lá por conta lá do vale do Rio Jaguari, que nós temos cidades lá naquela região lá que sofreram com enchentes severamente, como o próprio município de Jaguari, Mata, aquela região ali, alguns foram afetados pela chuva, mas não por alagamentos. Mas muitas cidades lá naquela região, lá, principalmente no Vale do Jaguari, na região, lá nos municípios banhados também pelo próprio Rio Uruguai, o Rio Itaqui, seguidamente são afetados por enchentes. E aqui, especificamente na nossa região, principalmente o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari, o Vale do Rio dos Sinos, aí, isso se torna como recorrente, como regiões que são severamente afetadas por essas enchentes. Então, você não pode ficar esperando, cada vez que trovejar, a população entrar em pânico. Os ambientalistas, eles precisam ter bom senso, precisa sentar na mesa, encontrar soluções e saídas, é óbvio que preserve o meio ambiente. Na nossa proposta, nós estamos propondo, inclusive, a recuperação da mata ciliar desses rios e de seus afluentes. Estamos propondo o desassoreamento desses rios para tirar todo esse lodo, todo esse barro, toda essa areia que está no leito desses rios hoje, e encontrar uma saída aí, um meio termo. Precisa ter unidade de propósito. Não é hora de você ficar lustrando aí preciosismo ideológico e sempre ficar à mercê de uma situação aí que traga pânico para a população. Muito bem, deputado federal Ronaldo Nogueira de Oliveira, muito obrigado pela sua gentileza, pelos esclarecimentos, pelas opiniões aqui na Rádio Vale.